Família, ideia de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia no primeiro livro, no capítulo 3 de Gênesis. Eu vou pensar alguns trechos desses 4 versículos aqui, 3 versículos na verdade, que é o versículo 4, 5 e 6 do capítulo 3 de Gênesis. As partes que eu vou citar aqui é um texto bastante conhecido, creio que você já sabe. Diz assim, e disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Então a mulher, vendo que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele o comeu. Quero que você curve sua cabeça nesse instante, vamos fazer uma oração. E logo em seguida a gente começa a falar sobre o tema que é a família como campo de batalha espiritual. Amém? Pai, nós damos graças a Ti, porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui mais uma vez, unidos como igreja, Pai, para ouvir a Tua palavra. Nós declaramos que o Teu Espírito, Pai, tem liberdade sobre nós, então trate nossa mente, nosso coração, fale conosco, Pai, sim, nos mostre à luz da Tua palavra aquilo que é luz para nós, que é agradável aos Teus olhos, Pai, sim, grandioso Deus, e que nós possamos sair daqui cientes da Tua vontade, para cada um de nós, Pai, sendo esposos, mulheres e filhos, Pai, que a gente possa receber de Ti a luz da Tua palavra, e assim nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Eu creio que todo mundo já leu diversas vezes essa passagem. Se eu perguntasse para você citar essa história, você até conseguiria me falar como aconteceu, por que aconteceu, porque é uma história que a gente ouve desde quando era pequenininho. Se você, quando jovem, frequentava a igreja, você lembra que era um tema bastante recorrente nas escolas dominicais, escola bíblica. Também é quanto a adulto, né? Toda vez que você, lá no início do ano, e o final do ano está chegando aí, logo mais a gente inicia mais um ano, e aí se você é que nem eu, tá? Eu vou brincar aqui. Você faz aquela lista, né, pastor, de coisas a fazer no ano, e aí sempre está lá, ler a Bíblia inteira. Você também faz isso? Esse texto eu sei que você lê pelo menos, né? Por esse texto aqui você passa. Porque eu sei, é um desafio, não é fácil. A gente acha que, não, num ano eu vou ler tudo, mas se a gente não tiver ali, dia a dia, um capítulo de cada vez, a gente não encerra essa tarefa. Mas aqui é facinho, aqui está no início do primeiro livro, então provavelmente uma vez por ano você visita esse texto. E é um texto que diz algo tão simples, mas ele carrega um significado tão profundo, e é justamente isso que eu quero tratar com vocês nessa manhã. Deus, ele falou grandemente no meu coração enquanto eu preparava essa palavra, e eu nunca tinha me atento a esses pontos agora que a gente vai tratar, tá bom? Então, só para introduzir, eu vou falar um pouco, depois a gente volta nesses versículos. A família, ela foi o primeiro projeto de Deus na terra e continua sendo o alicerce de toda a sociedade. Vocês concordam comigo que sem a família, a sociedade seria extinta, a humanidade seria extinta? Eu lembro de assistir um Roda Viva com Enéas, lembra do político Enéas? Ele era meio doidão, né? Eu acho que se ele tivesse vivido numa época de internet como hoje, ele ia ser meme para tudo quanto é lado. Ele tinha algumas posições políticas que eu não concordo, mas ele era um defensor ferrenho da família.
E ele fala a respeito da homossexualidade e ele diz que a homossexualidade seria o fim da humanidade, porque não haveria procriação. Sem a procriação, sem a junção homem e mulher, a continuidade da humanidade estaria perdida. Você concorda comigo? E a gente só pensa nesse ponto, né? Olha, esse é o conceito, mas não. Porque foi nesse ambiente do lar, do ser humano, que ele conhece o amor, a comunhão e a presença de Deus. O caráter do Criador, ele começa aí, nesse primeiro ponto, quando ele forma a primeira família. Mas aí, nesse mesmo lugar, nesse mesmo âmbito, foi ali também no seio da primeira família que o inimigo encontrou um espaço para introduzir a desobediência e a queda. Você lembra que quando Deus ele cria todas as coisas, os primeiros 3 capítulos de Gênesis têm um refrão, e esse refrão é: e viu Deus que era bom. Se eu ouvi isso algumas vezes lendo esses 3 primeiros capítulos, a única vez que você lê que não era bom, era o quê? Não é bom que o homem esteja só. Porque Deus tinha feito de tudo que ele tinha feito, um macho e uma fêmea, menos o homem. E a primeira vez que a gente vê esse refrão sendo quebrado, e o que Deus criou era bom, tudo que Deus criou era bom, era o homem sozinho. E aí Deus mesmo fala, olha, não é bom que o homem esteja só. Então ele cria a mulher para ser companheira do homem, para ajudar o homem na tarefa que Deus tinha dado ao homem, que era de ser o zelador do jardim. Era ele que tomava conta de todas as coisas ali no jardim. E a mulher, ela veio para ser para completar ele nessa tarefa. A gente cai naquela besteira de achar que existe uma hierarquia, sabe? O pastor até brincou semana passada, né, que é ele que fala mais alto em casa. Lá em casa também, eu acabo falando mais alto. A Daiane diz, vai fazer isso, e eu já digo, já vou. É assim que funciona. Mas essa hierarquia, de um manda e o outro obedece, não é bem assim que Deus faz. Deus ele faz com que haja uma submissão mútua das duas partes. Porque você bem sabe, se você é casado, e se você ainda não é casado, saiba disso, que se não houver essa mutualidade, esse respeito mútuo, a gente não vai muito longe num casamento. Tem que ter esse meio termo, esse grau de igualdade. Porque se um quiser ser mais do que o outro, tanto o homem quanto a mulher, aí não vai dar certo. Aí o caldo desanda. E aqui Deus ele tinha feito com que tudo seguisse uma lógica. Deus tinha planejado tudo desde a concepção do homem e da mulher. Existia uma hierarquia, mas não uma hierarquia de comando, era uma hierarquia de obediência, de respeito, de amor, de fraternidade entre Deus e o ser humano que ele tinha criado. E isso foi rompido. E por causa desse espaço que o inimigo alcançou dentro da primeira família, o lar se tornou o principal campo de batalha espiritual. E o inimigo ele sabe que se ele destruir o lar, ele enfraquece a igreja, ele enfraquece a sociedade, ele enfraquece toda a geração futura. E esse é o alvo dele. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando essa série. Teve o primeiro culto semana passada, esse é o segundo culto, e virá outros cultos aí que tratarão outros aspectos disso. Mas saiba que a família é um campo de batalha espiritual. E a gente precisa estar ciente disso. E aí a pergunta que fica é: como a guerra espiritual ela começou dentro dessa família? E como nós podemos vencê-la hoje? Como é que eu e você, sabendo disso, a gente pode se proteger dessas armadilhas que Satanás ele faz para a nossa família e para toda a família na terra?
Ele é contra essa instituição chamada família, que foi feita conforme a ideia de Deus. Se nós formos imaginar tudo que Deus ele criou, ele fez uma hierarquia desde aquilo que nós vemos até aquilo que para nós é invisível. Paulo ele fala que Deus ele fez o mundo visível e o mundo invisível. Você tem essa consciência de que existe um mundo invisível que nós não enxergamos? Que nós não vemos? Em algum momento, existem as epifanias. O que seriam as epifanias? Seria a mistura do sagrado com aquilo que é natural para nós. É quando um anjo aparece. Isso é uma epifania. E a gente vê que na Bíblia isso acontece com alguma frequência, certo? Não ocorre com tanta frequência hoje. O meu discipulador, o pastor Roberto, ele dizia, eu lembro de orar junto com ele e ouvir ele pedindo para ter um contato com um anjo. Essa era uma oração bem frequente dele. Eu não lembro, tia, se durante o casamento da senhora com ele, a senhora lembra disso, mas eu lembro que quando eu era pequenininho, e ele orava bastante sobre isso, e eu ficava perguntando para ele, mas como é que deve ser? Não sei se você tem mais uma bagagem no Evangelho, uns 30 anos aí por aí, você deve ter ouvido o relato de que no monte aqui, quando era fervoroso, até os galinhos iluminavam, né? E eu ficava louco para ver esse tipo de coisa. Eu falava, eu quero ter uma experiência dessa, eu quero ter viver isso. E eu lembro que essa era uma oração constante dele. Ele queria ver um anjo. Só que ver um anjo, meus irmãos, é algo que deve ser assustador, porque todo relato bíblico é acompanhado de o anjo dizendo, quais são as primeiras palavras do anjo na manifestação? Não temas, porque deve ser terrível, deve ser assustador. E aí eu ficava com esse medo também. E ao mesmo tempo que eu embarcava nele, ele pedia para ter essa experiência, eu também ficava com medo. E aí, será que eu vou dar conta? Mas isso acontece. Então Deus, ele cria toda essa administração espiritual e essa terrena que nós conhecemos, isso se mistura. Essa hierarquia terrena, que nós sabemos como é que funciona, mas também tem uma que nós não enxergamos. Nós temos ideia, nós temos relatos que trazem alguma dimensão para nós de como é. O pastor, ele abriu aqui o culto com Daniel 10. Você já leu esse texto, Daniel 10? Dá uma lida lá. É um anjo que vem entregar uma resposta para Daniel, mas esse anjo ele teve um problema ali no caminho. Enquanto ele vinha entregar, houve uma batalha num campo espiritual. E ele não pôde descer para entregar essa mensagem para Daniel. Porque o anjo era, a potestade que ele estava combatendo ali era poderosa e o anjo não conseguia vir para cá, entregar a mensagem para Daniel. Até que Deus mandou um anjo mais poderoso ali, que assumiu a treta, e o anjo mensageiro pôde vir falar com Daniel. Então fica aí de tarefa para você, Daniel 10, dá uma lida lá. E a gente sabe que anjos, eles servem para isso. Os anjos são mensageiros de Deus, eles são seres, são ministros, seres que são usados por Deus para poder orientar a sua igreja, a serviço dos santos, sustentando o propósito divino e executando a sua vontade, a vontade de Deus. Porém, desde a rebelião de Lúcifer, existe também uma hierarquia de anjos caídos, empenhados em distorcer, enganar, destruir o que Deus criou, especialmente a família. Aí a gente volta para o relato de Gênesis ali, que a gente leu. O que está acontecendo em Gênesis 3, o texto que a gente leu? O texto fala que a mulher, ela ouviu uma serpente falar. Ela tem um contato com a serpente e a serpente falava para ela. É natural uma serpente falar? Você já viu aí uma serpente falar? A não ser no Harry Potter, né? Que nos filmes isso acontece com alguma frequência, mas na vida, não. E ela tem esse contato com a serpente. A serpente induz ela a comer da árvore que Deus tinha falado. Desta árvore vocês não devem comer, nem tocar. Porque o dia que vocês fizerem, vocês vão morrer. Só que ela é induzida, tanto pelo aspecto,
da fruta. A gente costuma ver por aí as ilustrações e é sempre uma maçã, né? Mas não é uma maçã, a gente não sabe que fruta é. A gente sabe que ela era bonita aos olhos, era vistosa, e isso deveria ser suculenta, sabe? Isso foi também um ponto de desejo dela. Olha, a fruta é apetitosa. Só que a promessa da serpente era que o dia que comesse, eles seriam iguais a Deus na ciência. Eles saberiam e entenderiam da mesma forma que Deus entende e sabe. E aí ela é induzida a comer, e ela não só come, mas também entrega para o marido. E ele come também. E aí nós sabemos que, por conta dessa desobediência, o pecado entra na humanidade. E a humanidade nunca mais foi a mesma por conta disso. Existia uma hierarquia aí, não existia? Deus tinha ordenado a Adão cuidar do jardim. Aí eu pergunto para você, onde é que Adão estava quando Eva estava ali conversando com a serpente? Quando a serpente estava induzindo ela ao erro? O que ele estava fazendo? Você acha que ele não sabia? Ele cometeu um pecado de omissão aí, né? Ele foi omisso. Ele deixou com que isso acontecesse. E aí inverte-se a lógica que Deus tinha criado. Porque quando Deus vem para repreender o que tinha ocorrido, e Deus castiga os três, tá? Os três foram castigados nessa. O que Deus faz? Deus chega primeiro e fala com Eva. Vem cá, Eva. Não. Deus chega procurando Adão. Acorda a história para o lado do Adão. Porque o Adão era responsável por gerir o jardim, por tomar conta da ordem. Era sobre ele. Assim também é nos dias de hoje. É em cima do chefe da família, do cabeça da família. Quantos lares você conhece que estão destruídos por falta da figura paterna? Só puxa aí na memória. Você conhece alguma família que é desestruturada, tanto espiritualmente, quanto na sua essência de família, cujos filhos não têm a referência da figura paterna? Isso é muito comum. Então, o homem, o cabeça da família, ele é um alvo predileto de Satanás. É onde Satanás ele vai tentar minar primeiro. Porque se ele consegue fazer isso, e a pessoa cresce sem esse senso de paternidade, como é que a pessoa vai chamar Deus de pai? Essa é a principal estratégia dele. Então, assim como há autoridades espirituais nos céus, também há autoridades estabelecidas na família. O anjo que foi entregar a mensagem para Daniel, ele não pôde com aquele espírito maligno que estava obstruindo a passagem ali. Então, Deus teve que mandar um anjo mais forte. Aí mandou o arcanjo Miguel, e aí quando Miguel chega, Miguel trava aquela batalha e o anjo é liberado para poder vir entregar a mensagem para Daniel. O anjo ainda fala para Daniel, olha, a resposta era para vir no mesmo dia, é que não deu. Eu tive um problema ali no caminho e eu não consegui vir no primeiro dia. Mas essa hierarquia espiritual, ela também é muito verdade para nós aqui, e ela dentro da família, ela faz esse sentido, tá? Então Deus cria o homem e a mulher com papéis complementares. É muito fácil a gente ouvir qualquer discurso por aí como a mulher tem que ser submissa total ao marido. E não é essa a ideia bíblica, não é essa a ideia que Deus ele estabelece. Essa submissão ela deve ser mútua. Ou você acha que eu faço alguma coisa sem que a Daiane deixe? Olha a cara dela, ela é brava, ela parece ser tranquila, mas não, ela é brava. Talvez algum de vocês nem sabe como é a voz dela, né? Que ela é quietinha, mas ela é brava. Tem que ser mútuo isso.
Os papéis eles se complementam. Não de dominação. Um não pode dominar sobre o outro. Nem o homem sobre a mulher e nem a mulher sobre o homem. Mas sim de cooperação. A harmonia do lar depende da submissão mútua e da obediência às ordens divinas. Porque se a gente for ver o primeiro pecado, ele acontece por quê? Uma desobediência a Deus. Então, nessa relação familiar, Deus era o principal ali, certo? Depois de Deus vinha o homem, que era o responsável, e a mulher que ajudava e, consequentemente, os filhos. É fato que hoje em dia a gente consegue ver algumas configurações familiares que é diferente, né? Quem manda em casa é o filho. Então o filho é o rei do lar. E na verdade não deveria ser assim. Existe uma distorção nessa ordem natural que Deus criou. Então no Éden essa cadeia ela foi quebrada e a serpente se dirige à mulher e ao homem que deveria liderar em amor, ele permanece em silêncio. Essa inversão abriu brecha que Satanás precisava para romper a comunhão familiar e espiritual. Toda vez que a autoridade divina ela é invertida, o caos se instaura no lar. Há um sentido para isso. Há um porquê a família ela ter essa ordem específica que nós começamos como o esposo, a mulher e os filhos. Eu costumo brincar com a Daiane, né? Que a gente tem 2 filhos. O Noah está com 1 ano e 7 meses e o Murilo está com 11. Poxa, daqui 20 anos, eu acho que a gente já vai estar ali na síndrome do ninho vazio, sabe? Então a gente já faz planos para daqui 20 anos, a gente está sossegado. Eu quero morar numa casa menor possível, para não ter muito trabalho em casa, e não quero ter raízes por aí, não, vai virar itinerante. Vamos pregar itinerantemente, pastor. Vai ter a cepa na França, não vai? A cepa em Portugal, não vai também? As várias cepas aqui no Brasil também, de norte a sul aqui, a gente vai andar por aí também. Porque aí é hora de viver, né, também. É hora da gente estar junto. E quando a gente coloca os filhos em prioridade do casal? O marido, o homem, ele deixa de ser prioridade para a mulher. Porque agora tem o filho. Ou a mulher deixa de ser prioridade ao homem por conta do filho. Você concorda que também inverte? Inverteu essa lógica espiritual criada por Deus, e aí o resultado não é bom. O resultado é ruim. Afinal, sem a minha esposa, não teria os meus filhos. Então, em casa, eu não admito que nenhum deles levante o Noah pode, porque o Noah é bebê ainda. Mas o Murilo, eu não admito que ele fale grosso com a mãe dele. Que eu chego dele e falo, você tá maluco? Minha esposa, mano, tá doido? Ele olha pra mim, papai. Eu falei, mano, fala direito, pô, baixa a bola. Porque a ordem que Deus criou, ela precisa ser respeitada para que a gente viva bênção no casamento. Porque senão o casamento ele vira festa. E não é entre o marido e a mulher, é festa de Satanás, aí é ruim. Amém? Então a família ela é o principal campo de batalha espiritual. O inimigo não começou sua guerra atacando reinos e nações, mas sim a primeira família. Ele sabe que se a estrutura, se ele destruir os alicerces, abalar toda a estrutura da criação, o campo de batalha espiritual começa em casa. E aí continua em casa. Aí a gente vai ver algumas ordens aqui. A primeira ordem ela é a ordem familiar. A autoridade familiar é definida por Deus. Lembra? Lá no início ele define. Ele cria o homem e cria a mulher para que a mulher ajude o homem na tarefa que Deus tinha dado. Então o homem é chamado para liderar com amor e com responsabilidade. A mulher para cooperar com sabedoria e com graça. Quando essa harmonia ela é rompida, o lar perde a sua cobertura espiritual. Foi o que aconteceu aqui.
Você sabe quanto tempo eles viveram antes do pecado no jardim? A gente não tem essa... A gente não sabe. Eles podem ter vivido milhares de anos. Ano, para nós, ano hoje, né? Porque na época, não sei como é que era medido o tempo, mas... Os cientistas não falam que a Terra tem quantos bilhões de anos? Eu não brigo com isso, porque Adão e Eva podem ter vivido no jardim antes do pecado bilhões de anos. Então, a Terra ela pode ser antiga. Só que a partir do momento que a ordem natural, a ordem espiritual que Deus tinha criado, ela foi rompida, tudo desabou. E aí a cobertura espiritual que tinha, que Deus mesmo, lembra, ele vinha todo final de tarde falar com o homem. Acho que ele juntava os dois ali e ficavam trocando ideias. Você consegue imaginar qual era a conversa de Deus ali com Adão e com Eva no jardim? Imagina o Adão falando assim: Senhor, hoje Eva me perguntou por que o elefante não é cor-de-rosa com bolinhas vermelhas. Não sei você, mas minha esposa tem uns questionamentos às vezes que eu falo: meu Deus, de onde ela tirou isso? Mas a gente conversa e é bênção isso. Tem hora também que eu pergunto umas coisas, ela faz umas caras. Eu falo: estou errado? E é natural isso. Só que a partir do momento que o pecado entra no seio familiar, essa estrutura espiritual ela também é rompida. O homem e a mulher são expulsos da presença de Deus. A comunhão que eles tinham todo final de tarde ali já não existia mais. E eles passaram a viver com uma promessa de que seria restaurado novamente. Aquilo que eles tinham vivido de início seria restaurado de novo. E essa é a promessa para mim e para você. Hoje nós temos desafio com a família, mas um dia tudo isso será restaurado para a honra e para a glória de Deus, e a gente vai viver como Deus imaginou lá no início. Você concorda com isso? Amém. A gente vai viver isso em nome de Jesus. E o conflito familiar e a guerra dos sexos. Isso acontece. Desde a queda, a família sofre com a disputa de papéis, o orgulho e a falta de perdão. Eu diria que o orgulho e a falta de perdão é o que mais afeta o relacionamento entre homem e mulher. Porque eu não vejo isso, pelo menos na igreja, eu digo na igreja brasileira, no contexto geral, uma guerra de sexos como a gente vê no mundo aí fora. A mulher querendo ser escutada e também ter os direitos de igualdade com os homens. Isso dentro da igreja não é tão comum. Essa guerra, essa briga, ela não acontece no seio da igreja. Sabe, a mulher reivindicando salários iguais ao do homem, e eu acho que ninguém é contra isso. Você é contra isso? A gente vai fazer uma oração se você for contra isso. Ué, salários iguais é justo, não é justo? Alguns trabalhos, tudo bem. Não sei se uma mulher encararia limpar uma fossa na prefeitura. É algo mais puxado, não dá. Eu trabalho com confecção de roupa. Tem algumas peças de tecido, tem algumas coisas que não dá para as mulheres carregarem. Não tem como, então o patrão não exige isso. Mas a questão salarial teria que ser uma exigência. Por que vai ganhar menos? Só porque é mulher? Só que isso acaba sendo uma estratégia de Satanás para poder minar a estrutura da família. Porque nas casas que as mulheres acabam ganhando mais, alguns homens sofrem de orgulho. E aí é ruim. E isso é uma brecha que Satanás ele costuma pegar. Se a gente for tratar na questão financeira, isso é bem verdade, porque o Novo Testamento ele fala mais sobre dinheiro do que sobre salvação. Você já parou para perceber isso? O texto trata mais sobre a questão financeira, que às vezes é o que mina qualquer relacionamento, isso seja conjugal, seja de segundos da família, aqueles familiares mais distantes. É só você ganhar uma bolada, você vai ver, vai encher de primo na sua porta. É assim que funciona. Então, imagina, essa guerra dos sexos, ela não é
assim como é o feminismo contra o machismo, eu também não sou a favor do machismo, tá? Mas o feminismo, às vezes, ele pega umas bandeiras que, poxa, é desnecessário. E aí vem umas brigas que só causa divisão, não causa união, sendo que a ideia central e primária de Deus ali era uma mutualidade entre o homem e a mulher. Eles se ajudarem, estarem juntos. Afinal, o que Gênesis 2:24, lá o finalzinho do versículo fala? O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Você já mordeu o seu dedo assim? Dói, mano. Então, não cabe para nós essa guerra de sexo como acontece no mundo secular, mas às vezes dentro do âmbito da família existe sim, por conta de orgulho. A Daiane fala que eu não peço perdão, eu sou difícil de pedir perdão. Tá? Eu vou confessar que eu também sou difícil de errar, tá? Mas quando eu erro, eu realmente eu sou meio duro para pedir desculpa, sabe? E ela sempre bate nessa tecla e eu sempre oro que eu preciso melhorar nisso. Eu preciso pedir mais perdão. E talvez essa seja uma brecha no meu casamento, tá? Eu ser duro de pedir perdão quando eu estou errado. Que é difícil, mas acontece. Acontece. A Daiane diria que com muita frequência, né, amor? Eu diria que não. Aquela piada do Chaves, né? Quem é mais velho aí, Chapolin. Eu errei uma vez só. Quando eu achei que estava errado, né? Enfim, isso acaba minando essa estrutura que Deus cria de autoridade, de respeito mútuo, um com o outro. Então a guerra dos sexos nada mais é do que um reflexo de uma guerra espiritual não discernida. Então, se você está discutindo muito com a sua esposa, você discutindo muito com o seu esposo, procura examinar direitinho para ver se não é algo espiritual. Uma falta de perdão, sabe, um orgulho bobo, um orgulho besta. Às vezes a gente sofre disso, um orgulho besta. Porque talvez seja uma brecha que o inimigo esteja usando aí. Próximo ponto aqui, que é o foco e o exemplo da intimidade. Aí aqui, o plano original de Deus é que o casamento seja um refúgio de amor, pureza e comunhão. E aí a gente entra na questão de homem e mulher. Lembra lá, eu acabei de dizer, Gênesis 2:24. O finalzinho fala que os dois se tornarão uma só carne. Ele está falando num contexto de matrimônio aqui, de homem e mulher, de casamento. E quando a gente fala disso, a gente tem que entender que o sexo, ele, longe de ser algo profano, ele é santo e criado por Deus como símbolo de unidade entre marido e mulher. Por isso que a gente diz que, para os jovens, né, da igreja, que fazer coisinha é só depois do casamento. Não pode ser antes. Porque senão você inverte essa lógica que Deus criou. E aí fica o conselho para você que ainda não é casado. Case logo. Só que se você vai casar só por causa disso, você está lascado. Porque vai ser muito menos frequente do que você imagina, tá bom? A vida continua, irmãos. Eu lembro disso porque quando a gente era jovem, era bobão assim, né? E eram os papos que rolava na igreja, na mocidade da igreja. Eu não vejo a hora de eu casar. Bobeira. Não sabe de nada. E aí vem a vida, vem a maturidade. Mas este ato, que dentro do casamento seja... É para a glória de Deus, digamos assim, é um ato que é feito para a glória de Deus, no âmbito do matrimônio, dentro do casamento. Então, quando o casal se une em amor, respeito e santidade,
experimenta uma intimidade espiritual que glorifica a Deus. E um casal que ora junto, se ama com pureza, é uma fortaleza contra as trevas. Eu não vou ensinar você a fazer isso, tá? Só vou dar uma dica. Você tem prestado atenção nisso, no seu relacionamento? Isso tem sido uma prioridade para você quanto marido ou quanto mulher? Porque essa também é uma grande brecha que Satanás usa para minar a família. Paulo, ele dá alguns conselhos na primeira carta que ele escreve aos Coríntios. Aí fica também Daniel 10 para você ler em casa aí, e ler também a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 6 e o capítulo 7. Aí você vai conhecer um pouquinho mais a respeito dessa opinião de Paulo, tá? E é uma opinião de Paulo mesmo, porque ele diz algumas vezes na carta, olha, não é Deus que está falando, não é um mandamento de Deus, mas eu estou aconselhando, é um conselho meu, e aí é uma ideia de Paulo. Paulo, ele chega a dizer que é bom que o jovem não case. Aí talvez você fala, poxa, mas é um contrassenso isso então, né? Se Paulo aconselha que o solteiro, o jovem, não case, e aquele refrão lá de Gênesis, lembra? O refrão de Gênesis, Deus viu que o homem sozinho era algo ruim, então é bom que o homem não esteja só. E aí Paulo está falando para o jovem não casar? É um contrassenso. Mas não, é que aqui Paulo está indo num contexto mais profundo a respeito disso. Porque ele entende as responsabilidades de um matrimônio. Ele entende os deveres que um matrimônio traz. Se você é casado, você sabe que não é fácil. Para se manter casado, você tem que mais se abnegar daquilo que você quer do que você ter o que você quer. Não é mesmo? Como casal, você deve ver isso. Você mais abre mão, até mesmo para ter razão, né? Alguns homens pensam assim, eu prefiro ter paz do que ter razão. Mas quando a gente casa, a ideia é fazer o outro feliz. Mesmo não sendo feliz às vezes. Porque às vezes eu tenho que fazer coisa que eu não quero fazer. Mas para deixar a Daiane feliz, eu faço. Ontem eu queria dormir, eu fiquei esperando ela para abrir o portão. Mas eu fiquei esperando ela para abrir o portão. Eu falei, moça, você me liga e eu vou lá te buscar no portão. E a gente faz isso não porque quer, às vezes. Claro, isso aqui é algo bobo, tá? Mas existem outras situações na vida que você vai ter que pensar no seu cônjuge. Você, marido, vai ter que pensar na sua esposa. Você, esposa, vai ter que pensar no seu marido. E aí Paulo, ele começa dizendo aqui um contexto no capítulo 6 da primeira carta dele, acho que verso 15 ou 18, por ali, eu não marquei aqui, deveria ter marcado. Ele usa literalmente essa frase de Gênesis 2:24. Ele usa, serão os dois uma só carne, só que aqui, no capítulo 6, ele usa no contexto de prostituição. E isso mostra que o ato sexual por si gera um vínculo real mesmo fora do casamento. Existe uma união espiritual entre o homem e a mulher quando eles praticam um ato sexual, e isso fora do casamento é terrível, porque em vez de ser bênção dentro do matrimônio, fora do matrimônio acaba sendo maldição. E ele explica melhor isso lá. Porque a palavra ali no original era unir-se. Unir-se mesmo, se tornar uma só pessoa, literalmente, como a gente vê ali. Sabe uma pecinha de Lego? Você já brincou com Lego aí? Já montou Lego? Mó barato montar Lego, né? E às vezes o bloquinho fica parecendo um só. Você une duas pecinhas ali, parece que é uma peça só. Mas não, é essa palavra, unir-se, que é usado tanto lá no grego do Novo Testamento, quanto
no hebraico do Antigo Testamento, é unir-se intimamente. Só que essa união, ela não acontece só entre o homem e a mulher, mas sim com Deus. Lembra que antes o homem, na hierarquia ali do jardim, Deus era o cabeça, o homem vinha na sequência, a mulher e, consequentemente, os filhos. Como foi rompido, Deus ele meio que foi afastado dessa equação por conta do pecado do homem. Então a luta do homem, do ser humano, é constantemente buscar a Deus. Por isso a palavra religião ela vem do religare, ligar novamente, estar ligado. Então essa é a nova questão. Só que dentro do casamento, para aqueles que estão perante a sociedade, perante Deus, porque querendo ou não, para vocês que ainda não casaram, que ainda vão viver essa etapa da vida, é um contrato, tá? É um contrato social que você assina ali. E você assina esse contrato social perante uma autoridade, tanto civil quanto celestial. Porque o juiz de paz que faz o casamento lá, ele fala, né? Pela autoridade a mim constituída, eu os caso, marido e mulher. E aí, não sei se você já viu alguns vídeos de algumas brincadeiras que acontecem. Chega lá na hora do casamento no civil, a noiva vai querer fazer gracinha. Então, se você não é casada, não é casado, não faça graça na frente do juiz de paz, que ele não vai tomar isso como brincadeira, tá? E aí, na hora que pergunta para a mulher, né? Você aceita fulano de tal como seu esposo? Ela fala, não. Aceito. E aí o juiz de paz fala, não, então eu não posso casar vocês. E você sabe que para marcar o casamento é no mínimo 30 dias, né? Você morre uma grana ali. Imagina ter que marcar de novo, esperar o tempo de novo, pagar de novo a taxa. A festa já está pronta. Saindo dali o pessoal ia para um jantar, para um almoço, sei lá. E aí como é que chega e fala para a galera, olha, ela brincou lá e a gente não casou. Porque existe essa questão civil, que é você se comprometer em amar a sua esposa, se comprometer em amar o seu marido, e isso fica registrado não só pela sociedade num documento, tem que levar testemunha, tem que ter testemunha para atestar isso. Minha tia Vera foi minha testemunha de casamento. Eu fui testemunha do Will e da Joyce. Então, isso é sério. E também tem o peso espiritual. E esse peso espiritual, ele também é incumbido de responsabilidade, tanto da parte de Deus quanto da nossa parte. Então ele dita aqui a respeito dessa concepção entre homem e mulher fora do casamento, que acaba sendo maldição contra o homem da parte de Deus, porque se Deus instituiu dentro do casamento como bênção, fora do casamento é maldição. Então, mesmo fora do casamento, o ato sexual cria uma forma de unidade, mas é uma unidade sem aliança, sem santidade, sem propósito, e uma união que une corpos, mas fere a alma. Então isso é sério demais. Quantas pessoas iniciam um relacionamento sem pensar nisso, aí logo noivam, ou é noivam? Noivam, né? Noivam. Cadê o Rômulo? O Rômulo não está aqui, não veio. Noivam e logo mais depois tem um casamento, só que aí não pensam nessas coisas, não são orientados, e aí vem as dificuldades da vida matrimonial, vem os filhos, e aí Satanás aproveita das brechas
E aí quando a gente vê, já é uma família destruída, ou porque não teve referência, ou porque nunca foi orientado a respeito. Mas saiba que Deus ele instituiu a família justamente como um memorial, não só para nós, quanto pessoas, mas para testificar também para outras pessoas, que é uma instituição que funciona, que é da parte de Deus. E isso é bênção, bênção não só para nós, mas para outras pessoas também, acaba sendo. Então, uma união com uma prostituta, uma carne só, ela vira profana. E uma união com o Senhor, um só Espírito, ele une e redime espiritualmente também. A mensagem é poderosa, o corpo não é moralmente neutro, ele é templo do Espírito Santo. E o sexo não é apenas físico, ele é teologicamente carregado também. Existe um contexto espiritual sobre o seu corpo. E aí você dá uma olhadinha lá nos 2 capítulos, os 6 e o 7, que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios. Então existe uma ordem de resistência aí. Deus não apenas revela a guerra, mas Ele também nos dá as armas para vencê-la. Aí você pensa, poxa, mas como é que eu vou batalhar contra isso? Deus ele já preparou, digamos assim, a igreja e os crentes para resistir justamente aos ataques de Satanás. Toda vez que você tiver um problema e você souber que é algo que Satanás está fazendo, cara, fica feliz, porque aí é fácil de resolver. Aí é tranquilo. O problema é quando não é Satanás, é quando é a gente. Ou burrice nossa, ou ignorância nossa, ou orgulho nosso, aí é difícil resolver. Mas quando é Satanás, aí é fácil. Aí a gente já tem as armas para combater ele. Por exemplo, Mateus 28, 18, é o ID, a grande comissão. Jesus ele deixa bem claro, ele fala, olha, eu recebi toda a autoridade da parte do meu Pai, e eu dou essa autoridade para vocês. Então vão, ide, e faça discípulos. Isso é para ir contra quem? Contra Satanás. A igreja precisa prevalecer contra Satanás. E essa autoridade já foi dada para a igreja. E a libertação? A libertação é outro ponto também. O Espírito do Senhor está sobre mim para libertar os oprimidos. Então a igreja, ela não é só uma família também. Você sabe que a igreja ela é uma família, certo? Nós somos aqui parte do mesmo corpo. Aqui a série ela vai tratar sobre algo mais íntimo. A nossa família quanto, digamos assim, instituição. Mas também a igreja é como uma família. E famílias sadias curam outras famílias que não estão tão sadias. Quantas vezes você já viu pessoas chegarem na igreja por conta de problemas familiares? Aquela pessoa recebe a palavra, ela ouve. Deus faz um trabalho tão grande que daqui a pouco começa a vir a esposa que não estava vindo, aí traz os filhos. E aí quando a gente vê, a família inteira está na igreja e é bênção. E é uma família curando a outra, uma família sendo exemplo para outra, uma família dando suporte para outra. E é assim também. E se o Espírito Santo já foi derramado sobre a sua casa, sobre a sua família, Deus ele quer que você também distribua isso para outras famílias que necessitam. Então talvez dentro da igreja aqui você saiba de alguém que passa dificuldade dentro de casa. Saiba que você já foi cheio do Espírito e está sendo ministrado a respeito de família. Para quê? Para que a sua família seja bênção em outras famílias. E a estratégia ela é simples. Lá em Tiago 4:7 ele fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está vendo como com o diabo é fácil? O problema é a dureza do coração do ser humano. O problema é o egoísmo, é a mentira,
Esse é o mais difícil. E aí, para isso, a gente precisa de dedicação, de tempo, de estar junto, de viver junto, de ser exemplo uns para os outros, de ser auxílio uns para os outros. Então, a vitória espiritual começa com submissão a Deus. Aí eu pergunto, o seu lar, lá na sua casa, é um lar que é submisso a Deus? Ou você olhando assim para a sua casa, para a sua família, eu digo o seu núcleo familiar direto, tá? Você, sua esposa, ou você e seu marido, seus filhos. Existe temor a Deus entre vocês? Porque nenhum lar vence o inimigo enquanto insiste em viver segundo a própria vontade. Se Deus ele instituiu uma ordem espiritual e lógica para que nós usufruamos, digamos assim, dessa bênção que é ser família em Deus, se a gente estiver fora dessa ordem de Deus, vai dar ruim, não vai andar certo. Então a resistência espiritual se manifesta em obedecer, a obediência e a oração em unidade familiar. Você já reparou que a igreja ela tem vários momentos de oração? Nós temos as orações pela manhã, tanto aqui no templo quanto online. A gente espera que você também, como discípulo, tenha o seu tempo com Deus. Ou você pensa assim, não, já orei de manhã. Já orei de manhã. E aí eu pergunto, você ora em família? E aí isso aqui para mim foi um ponto ligou uma luzinha ali para mim amarela, porque eu parei para refletir e eu não oro em família assim. Não com frequência, não da maneira que eu deveria. Porque o nosso lar ele precisa ser regado em oração. Não basta a oração aqui. Aqui é uma oração comunitária, é bom. É bom por quê? Porque você aprende com o irmão que está orando. Você aprende a orar junto com o outro. Mas tem tipo de oração que você não vai fazer aqui. Está todo mundo ouvindo. É aquela oração que você vai se trancar no seu quarto e vai orar você e Deus. E também tem aquela oração que você vai fazer no âmbito de família, em casa, com a esposa, com os filhos. Isso precisa acontecer. E aí eu tenho algumas aplicações aqui. A família é, ao mesmo tempo, alvo principal do inimigo, mas ela também é o ambiente preferido de Deus para manifestar sua graça. Você vai ver vários homens e mulheres de Deus que eram solteiros. A Bíblia cita vários, por exemplo, Timóteo, ele era um jovem pastor solteiro. Paulo era um apóstolo solteiro. Tito. Tinham outros homens também que não casaram. O próprio Jesus, ele não casou, porque ele se dedicou à obra, porque ele sabia qual era o cálice que ele deveria tomar. E aí a gente volta ao que Paulo fala lá no capítulo 6. Ele diz assim, olha, seria bom que o jovem não casasse, para se dedicar à obra. Mas se você não consegue ficar sozinho, se você tem que casar, então case. Case e viva para o seu esposo. Case e viva para a sua mulher. Aqui o conselho de Paulo para o jovem não casar era justamente o que a igreja vivia. A igreja vivia um momento de perseguição. Um momento onde os crentes, os cristãos, eram perseguidos e mortos. Eram queimados. Então imagina você, nesse contexto, como crente, fazer uma família. O evangelho avançava, a igreja avançava. Mas imagina você casar, ter uma esposa e de repente ela é morta. Ou seu esposo é perseguido e morto. Então Paulo dá esse conselho, olha, é melhor que o jovem não case, que ele se dedique à obra.
Mas se não consegue, então case e aí cuide da sua esposa, cuide do seu marido. Porque Satanás ele tenta dividir, mas Deus ele restaura. E onde houve queda, haverá reconciliação. Onde houve dor, pode brotar o perdão. Neste âmbito existe um peso em ser casado, claro, por conta da responsabilidade, mas existe a graça de Deus que suporta qualquer coisa. Você que ainda não casou, você pode perguntar para qualquer um que é casado e é crente aqui, tá? Não vai perguntar lá fora, não, para quem não é crente, que vai dar ruim. Mas quem é crente, eu duvido aqui que alguém tenha o que se queixar da vida conjugal que leva, porque é bênção demais. Então, algumas aplicações práticas aí para nós, tá? A gente precisa restaurar o altar da oração no nosso lar. Não sei se você tem esse hábito, mas fica aí a dica: orar em família. Segundo, pratique o perdão e a submissão mútua. Eu não sei como é que é a configuração lá na sua casa, mas eu não faço nada que a Daiane não esteja ciente e de acordo. E assim ela também faz comigo, ela não toma nenhuma decisão sem que a gente converse e entre de acordo. Porque isso é a base que vai garantir uma solidez e uma saúde no matrimônio. Sem isso não dá certo. Reafirme a sua aliança de amor e fidelidade. Isso aqui de tempo em tempo tem que acontecer. Eu não estou dizendo para você trocar aliança, tá? Para você fazer festa de cada 5 anos, fazer jantar aí de 10 em 10 anos, isso daí é perfumaria. Pode fazer, é bom. Fica a dica, as mulheres elas gostam, tá? Eu fiz 15 anos esse ano e não fiz nada. Tomei um puxão de orelha. Eu falei, deixa para os 20, amor. Mentira, nós fez, né, amor? Só que foi mais reservado. Então, reafirme sua fidelidade e amor com a pessoa que você escolheu para ser sua parceira e seu parceiro. 4. Feche as brechas espirituais, o orgulho, a ira, a amargura, a negligência. Isso são coisas que também minam dia após dia. E se não há ali uma conversa sobre isso, outro combinado que eu tenho com a Daiane é que quando eu não gosto, eu falo que eu não gosto. Quando ela não gosta, ela fala que ela não gosta. A gente não deixa para falar depois, porque depois vai juntando, meu irmão. E aí é um caminhão de coisa que a gente não dá conta. Então, resolva. É o que Salomão diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Resolva, esteja sempre em dia com o seu relacionamento. Então feche essas brechas, porque elas afetam espiritualmente. E por último aqui, ensine seus filhos a confiar e obedecer a palavra de Deus. Não fique preocupado. Ah, mas na escola é moda isso, é moda aquilo. Hoje em dia é normal isso, é normal aquilo. Não se preocupe com isso, irmão. Seja exemplo. Viva a vontade de Deus na sua casa, que os seus filhos eles vão seguir a vontade de Deus. Por exemplo, a família que se submete à autoridade de Deus torna-se um farol de luz em meio às trevas. A batalha espiritual ela é real, mas a vitória é certa. Quando Cristo reina no lar, a vitória é certa. Então a família é o primeiro campo de batalha espiritual, mas também o primeiro lugar onde Deus manifesta a sua graça redentora. Quando o lar se submete à autoridade divina, ele se torna um instrumento de resistência e vitória contra as forças espirituais do mal. Amém?